Certo, seguindo então para a nossa aula 11, o pastor, escrito por Hermas, chamado de o pastor de Hermas, ou simplesmente o pastor, um texto escrito ali por volta de 150, portanto por volta da metade do século II, escrito por essa personalidade, por essa figura chamada Hermas, que é uma obra de caráter apocalíptico. Aliás, essa obra é interessante porque existe uma história pessoal, existe um contexto pessoal na história do Hermas, que leva ele a escrever essa obra e que leva ele a conduzir a sua vida é, no, na mesma perspectiva dessa obra que ele escreve. Né? Ele tem ele é um escravo e, e ele é liberto, né? Pela sua dona, pela sua proprietária, pela sua senhora, e trabalha, né? Ele começa a trabalhar depois que ele é liberto e ele consegue adquirir uma riqueza. Mas nessa busca por esse desenvolvimento, vamos dizer assim, financeiro, econômico, na busca por essa riqueza, ou pelo menos no processo até chegar a essa riqueza, independente de ter sido proposital essa busca ou não, ele acaba negligenciando a sua família e os seus filhos acabam se perdendo, né, espiritualmente, e ele se sente culpado pela perda espiritual, vamos dizer assim, dos seus filhos, e numa demonstração de arrependimento, um sentimento de arrependimento muito grande, ele, portanto, passa a pregar, ele passa a ter uma perspectiva escatológica, né, apocalíptica muito iminente, ou seja, a iminência da volta de Cristo, e, portanto, ele passa a pregar nesse sentido. E ele escreve, portanto, essa obra chamada O Pastor, que é uma obra, como eu disse agora há pouco, tem um caráter apocalíptico, tem algumas visões, são 5 visões, tem orientações e exortações e tal, mas tem esse caráter principalmente apocalíptico. Né? Ela é considerada, inclusive, como canônica pelo Irineu de Lyon. É importante essa observação por duas razões. Primeiro, por causa da importância né, do texto de Hermas, a importância que esse texto tinha no contexto da igreja, ou seja, no seio da igreja, né, ali no século II. E nesse sentido, ela era citada, ela era mencionada por outras pessoas, era copiada e reenviada ali, utilizada nas igrejas, então isso é importante. É uma característica que está dentro do processo de canonização, né, do cânon do Novo Testamento. É claro que também dentro desse processo há algumas ausências, vamos dizer assim, por isso o pastor acaba não entrando como texto, né, do cânon do Novo Testamento, mas é importante por esse aspecto. Por um outro aspecto também é exatamente o fato de que nesse período a gente não tinha, no período de Irineu, que é um pouco posterior, vai da segunda metade do século II até o final do século II, mas é importante lembrar que se Irineu considera como canônica, é bom lembrar também que talvez Irineu não tenha utilizado exatamente uma expressão que indicasse, né, a canonicidade, vamos dizer assim, do texto, mas talvez ele colocasse esse texto num nível de importância que ele colocou, por exemplo, outros textos que eventualmente se tornaram canônicos. Né? Mas é importante lembrar que isso isso está dentro do desenvolvimento do cânon e, portanto, aqueles critérios que foram utilizados para o desenvolvimento do cânon só foram sendo organizados dentro do próprio desenvolvimento também, dentro do próprio processo. Né? Então isso é importante lembrar. Então esse é o Hermas, aliás, esse é o Hermas e esse é o texto chamado O Pastor, né? A gente geralmente chama de O Pastor de Hermas. Às vezes dá a impressão de que é o pastor que vem de uma cidade chamada Hermas, né? Mas aqui a ideia é o pastor, é o nome do texto, e é escrito né, por essa personalidade chamada Hermas, certo? Que é escrito em torno de 150. Então essa foi a nossa aula 11, o pastor de Hermas, e eu aguardo você para a aula 12, Policarpo de Esmirna. Até lá.